Nossa história começa em 2011 na Geórgia, mais especificamente em uma unidade do 7-Eleven. Naquela noite, a polícia recebeu diversas denúncias que um roubo à mão armada teria acontecido naquela unidade. Viaturas policiais imediatamente foram direcionadas para o local, mas para surpresa deles, o suspeito de ter cometido aquele crime já não estava por ali. As equipes começaram a circular os arredores à procura de qualquer vestígio do criminoso, até que ouviram barulhos altos vindo de uma casa próxima. As forças imediatamente se direcionaram para o local e entraram na casa. Dentro dela havia uma face já conhecida da polícia. Jeff Pearson, que já havia sido preso por posse de heroína, estava sentado dentro da casa segurando uma arma de fogo. Ainda que não tivessem nenhuma evidência forte, o homem foi preso e levado para interrogatório. O que eles não imaginavam é que toda essa situação daria a Jeff o título de Homem que Venceu o Interrogatório. Jeff foi mantido sob custódia da polícia por quase 24 horas, ainda que as sessões de interrogatório com ele, somadas, tenham durado cerca de 15 minutos. Caso Jeff confessasse e ele fosse condenado, ele poderia pegar até 10 anos de prisão, de acordo com as leis da Geórgia, podendo se estender a uma sentença de prisão perpétua sem condicional. Jeff não estava disposto a passar o resto da sua vida atrás das grades e ele sabia exatamente o que fazer para evitar isso. Olá pessoas, eu sou Pinheiro e hoje vamos conhecer a história que nos mostra a importância de conhecermos nossos direitos. É uma história muito interessante, então deixa o like aí se você curtir, se inscreva se você for novo por aqui e antes de começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, esse vídeo é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para se divertir, como o jogo Crash, mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar um valor e um contador vai começar a subir com um multiplicador. A sua tarefa é sair do game antes que o contador acabe, que aí você pode multiplicar seu valor em diversas vezes. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta e você já vai poder sair jogando, mas antes, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1.000 extras e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. A filmagem começa mostrando Jeff algemado já dentro da sala de interrogatório. Em seguida, um policial entra com a papelada contendo os direitos dele e possivelmente a evidência de que foi ele que assaltou a loja. Am I under arrest? For now. I'm under arrest? Yeah, I'll explain everything, but before I explain myself to you, before we talk to each other, I need to read your rights, okay? What am I under arrest for? Well, like I said, I need to read your rights first. Obviously, the charge is robbery, okay? Yeah, I'll explain everything. I'm under arrest for robbery? You are, but let me read your rights real quick, okay? And then I'll explain it all to you. Is that okay? Can you read with me? Just read in your head, okay? Quando Jeff pergunta se ele está preso e pelo quê, ele indica que sabe exatamente o que fazer naquela situação. Se ele estiver sendo preso, pode ficar calado e solicitar um advogado. Se não estiver, ele pode levantar e sair sem nenhum problema. Quando ele recebeu a informação de que estava sendo sim preso, ele acionou a 5ª emenda que resumidamente o garante o direito de ficar calado. Vamos ver mais sobre isso na continuação da gravação. Before we ask you any questions, you must understand what your rights are. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in the court of law. You have the right to talk to a lawyer for advice before we question you, and have him or her with you during questioning. If you cannot afford to hire a lawyer and you want one, a lawyer will be provided for you. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering questions at any time. You also have the right to stop answering at any time that you want until you talk to the lawyer. Does that make sense? You've probably heard these before, haven't you? Quando o policial termina de ler os direitos comentando que Jeff provavelmente já sabe de tudo aquilo, ele tenta estabelecer uma dominância, mostrando que Jeff já passou por aquela situação antes, tentando o colocar contra a parede. Assim ele achou que poderia conseguir a confissão de Jeff mais rapidamente e acabar logo com aquilo. A questão é que essa dominância saiu um pouco diferente do esperado. That makes sense? Do you understand your rights? Do you understand your rights, Jeff? Yes or no? You understand? We're getting paid more than you are, so we can sit here for a long time, man. I just need you to answer me yes or no. Do you understand your rights? Let's get through that question. Do you understand what I read you? Do you comprehend what I read you? Ou seja, Jeff entendeu tão bem seus direitos que imediatamente aplicou o direito de permanecer calado. O policial novamente tenta mostrar em sua linguagem corporal que está tranquilo com aquilo e que pode ficar lá o dia inteiro, mas na verdade fica claro que ele está preocupado com aquela reação de Jeff. If you got something that says you didn't do this robbery, this is your chance to talk to us. Okay, good cop. No, usually I'm the prick.
You look like the prick. I am. Bom, claramente alguém aqui está dominando o interrogatório e dessa vez não é o policial. Aqui eles já sabiam que Jeff não ia dar o braço a torcer e confessar o crime. A abordagem deles não funcionaria dessa vez. Com algumas palavras, ele conseguiu tirar toda a base que os policiais tinham, toda a certeza de que sairiam ali com uma confissão e com um processo de prisão. Jeff sabia exatamente os seus direitos e também sabia como usá-los a seu favor. I'm not asking if you want to talk to me at this point. I just wanted you to understand what I read to you. So am I under arrest? Yes, you're under arrest. Get me back to the cell. I don't talk to you, motherfucker. Analisando a situação, Jeff percebeu que os policiais não tinham provas contra ele. Eles só ouviram barulho na casa e entraram lá e assumiram que ele era o assaltante. Se eles tivessem alguma prova concreta, eles não estariam fazendo esse jogo para conseguir alguma confissão. Sendo assim, Jeff estava seguindo seus direitos à risca e decidiu voltar para a cela, pois não tinha nada para falar com eles. 2 horas depois, os oficiais o tiraram de lá para mais uma sessão de perguntas que, spoiler, não deram em nada. Lá, ele pediu por uma lata de Coca-Cola e metadona, um medicamento usado no tratamento de dependentes de heroína. Por ser dependente, Jeff passou todo o período em que estava sob custódia, entrando e saindo de crises de abstinência. A metadona poderia reduzir os efeitos de abstinência e até cessar eles completamente sem que ele precise recorrer à droga. I don't have any. Do you have medication for it, or a prescription for it? Or what do you need methadone for? Cause I'm a fucking junkie and you guys, I can't get no methadone. I'm gonna go through withdrawal here in a minute. Where do you usually get your methadone from? I get heroin. How long you been using heroin? Long time, buddy. 10 years? 15 years? I hardly been alive that long. Jeff sabia que o policial estava se aproveitando da situação para puxar algumas informações, então ele logo tratou de voltar ao assunto que importava. What are you trying to talk to me about here? Talk to you about what happened last night. Look, here's the deal. Either you're in a bad set of circumstances or you went and committed an armed robbery last night. Yeah, right? I'm in a shitty, wrong place at the wrong time, obviously. I didn't commit no armed robbery. All right, then let's talk about this. I don't talk to the police, man. I think it's in your best interest to. I don't talk to the police. Here, okay. I've been through the system, buddy. I know how it you works. have. I know you have. You're Jeff. not my friend. I'm not your friend. You're trying to fucking get me. Yes, all you're you trying to get is some fucking stupid ass fucking confession, and you're not gonna get one. Jeff, I'm not going to get a confession out of you for nothing. Exactly, because I didn't do nothing. I'm not trying to get a confession out of you. Okay, I'm gonna tell you, I didn't commit no armed robbery, and y'all ain't got no fucking evidence saying I did. Let me go. All you did is find me sitting in my buddy's house because my fucking buddy's dog's going ape shit. I go outside, there are cops everywhere. And they spotlight me. They say, come here. I say, what's up? They search me. They ain't find nothing. What's up? Let me read this. No, because I'm not going to sign it. You don't have to sign it. Jeff estava dentro de uma sala de interrogatório, já utilizando roupas de cárcere e algemado, então ele sabia que qualquer movimento em falso, qualquer fala que teria outro sentido, seria usada sim contra ele. Esse é um momento super delicado porque você não pode de forma alguma usar ironias ou deboches na situação, mesmo que você esteja absolutamente correto. Por isso que tudo que é falado é pensado para se proteger e ele dá um show nisso. A autodefesa se torna ainda mais impressionante quando você lembra que ele está começando a sentir os efeitos da abstinência da heroína, o que afeta profundamente sua atividade mental. Jeff estava certo sobre como o policial estava tentando tirar uma confissão dele a qualquer custo. Essa técnica se chama técnica de Reid e consiste em 9 etapas. Primeiro, o policial deve expor ao suspeito as evidências que o conectam ao crime, o que dá uma brecha para que ele acabe confessando. Os passos seguintes envolvem análise da linguagem corporal e de falas que possam mostrar culpa. No final, o policial deve dar ao suspeito 2 alternativas para o que aconteceu, para que ele concorde com uma, sendo que uma delas soa um pouco mais aceitável do que a outra. Independente de qual seja a escolha, ambas o declaram culpado. A parte engraçada disso tudo é que esse método foi desenvolvido por um ex-policial dos Estados Unidos chamado John Reid nos anos 50, que criou essa teoria para fazer com que Daryl Parker, suspeito de assassinar a própria esposa, confessasse. Daryl assumiu a culpa, ele foi condenado e o método ganhou muita validade. Ele acabou pegando prisão perpétua, porém mais tarde um outro homem confessou o crime e comprovou que de fato foi ele mesmo, confirmando que Daryl na verdade era inocente. Isso rendeu a ele uma indenização de $500 mil pela prisão indevida e a técnica infalível de Reid passou a ser questionada por induzir falsas confissões, principalmente em pessoas pouco instruídas ou vulneráveis, porém ela é utilizada até hoje. Jeff nesse momento
até poderia suspeitar que os policiais tivessem ali alguma pista e estavam erroneamente suspeitando dele, mas ele sabia que os policiais estavam agindo de má fé e que eles não tinham absolutamente nada e que estavam tentando conseguir uma confissão, mesmo que ela fosse falsa. This is what I don't understand. I know, but this is what I don't understand, Jeff. You were sitting there talking just like you were ready to sit here and tell me what happened last night, and then all of a sudden I read that to you and you screw it, I ain't talking to you. I want a lawyer. Because I already told you what happened. You didn't. How didn't I? You didn't tell me what happened last night. How didn't I just tell you what? But now you've handcuffed me, and I can't talk to you because you've asked for an I want a attorney. lawyer. So, okay, that's fine. But I will tell you right now, you're still on a hold for a robbery. I know. I don't know why I need a fucking lawyer because obviously I didn't do nothing. And obviously you guys know I didn't do nothing because I've been arrested for the same bullshit before and you guys don't interview me this much. So, wham bam, thank you for the coke, put me back in the cell. That's my home. Mesmo sofrendo com as crescentes crises de abstinência que pareciam estar começando a ficar insuportáveis, Jeff continuava se defendendo das falsas acusações sem pestanejar, o que estava tirando toda a segurança do policial. O policial, que a princípio se mostrava muito confiante de que iria pôr Jeff atrás das grades, agora estava claramente desesperado e procurando um novo plano. Já Jeff estava administrando a situação muito bem, pois a crise de abstinência estava cada vez pior e ele ainda estava precisando lidar ali com a situação, com aquele tipo de argumentação do policial sem escorregar em nenhuma palavra. I have enough evidence of the armed robbery, okay? But, you know, if you're saying you didn't do it, you need to give me your side of the story. I didn't do it. Okay, well, give me your side of the story. You got, I mean, convince me. Because I got a lot of evidence. I got a lot of physical evidence. Well, like what? Name the physical. Well, I don't need to, why should I tell you that? O policial chega até a oferecer um acordo pro Jeff, uma troca ali, onde ele daria as informações que o policial estava pedindo e o policial o ajudaria com o responsável pelo caso para talvez diminuir a pena ou coisa do tipo. Porém, para Jeff aquilo não significava nada, nos dois casos ele se dava mal. No, anything I say here can and will be used against me. Sure, but anything you say here, I can also tell your parole officer that you helped me out. That doesn't mean dick. Sure it does. Well, you're arresting me for robbery tomorrow, so what the f does that do? O policial então começa a argumentar da arma encontrada do Jeff e também de um suposto DNA que eles encontraram em um celular que foi jogado fora na 7-Eleven, que era do suspeito. Tudo isso ele trouxe para tentar desarmar o Jeff para que ele ficasse com medo e começasse a falar, porém não adiantou de nada. O quadro de saúde de Jeff piorava a cada minuto e mesmo não tendo acesso à medicação necessária para cessar os efeitos da abstinência e nem previsão de quando teria, ele continuou argumentando e lidando com a situação da melhor forma possível para que conseguisse sair dali o quanto antes. I half-ass know that the only reason I came up here is to get a coke, and I got it, but now I want a Butterfinger. But that's not going to happen for a while. What, the Butterfinger? Yeah. Why not? I need to go to the hospital. I'm coughing up blood. Os próximos segundos da filmagem mostram Jeff e o policial que estavam interrogando saindo da sala, possivelmente para uma consulta na ala médica. 12 horas depois disso, foi provado que o esforço de Jeff não foi em vão. As câmeras mostram ele sendo liberado da custódia e saindo da delegacia. Foi confirmado que Jeff era inocente e não tinha nenhuma relação com o ataque da 7-Eleven. Sua atitude ficou extremamente popular no YouTube gringo, porque muitos inocentes são presos ou se complicam demais porque eles vacilam no interrogatório. Eles acabam caindo na história do interrogador que quer ajudar você ou coisa do tipo, e no final acabam confessando sem querer um crime que eles não cometeram. Esse tipo de situação é tão crítico que ele foi considerado um gênio que entrou na mente do policial e de fato ele administrou super bem a situação, que é super estressante, mas se a gente parar pra analisar, o cara simplesmente exigiu e seguiu seus direitos à risca. Desde então, Jeff criou um canal no YouTube onde posta músicas autorais, vlogs do seu dia a dia e reforça a importância de saber seus direitos em situações como a que ele passou. Ele também começou a fazer um tratamento contra o vício em heroína e hoje está livre da droga. Comentem aí se vocês conhecem alguma história de interrogatório, algum familiar, algum conhecido que passou por essa situação. É um assunto bem interessante. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva se você for novo por aqui. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau!
Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.